Esse ponto aí que a gente queria falar. Fala da importância desse momento aí. Contextualiza essa foto, Lorena. Essa foto, inclusive, acho que dá Foi seu grande boom aqui em Goiás, né? Assim, eu acho que sim. Foi minha primeira grande cobertura, fato, né? Eu já estava na Record. Eu tinha poucos meses de Record, acho que eu devia ter uns 3 meses. Quando eu ouvi na rádio, foi engraçado, assim, porque eu ouvi na rádio aquele burburinho de Covid começando e tal, e aí falaram, a gente vai ter que trazer uns brasileiros da China para cá, para o Brasil. Para onde? Vem para Anápolis. Eu falei, meu Deus do céu. E aí começou, era na base aérea de Anápolis, assim. Eu, particularmente, eu gosto muito de ao vivo e gosto muito de cobertura. Eu sou aquela pessoa que ela não tem hora para dormir e acordar quando ela está na cobertura. Ela só quer consumir notícia. Então, eu lia tudo que saía sobre Covid, sobre pensarem numa vacina que já começaram a pensar dali, sobre o que ia ser feito com esses brasileiros. Eu comecei a acompanhar a rede social desses brasileiros, como é que eles viviam, o que eles faziam. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu consumo 24 horas aquela notícia. Não é por obrigação. Para mim é um prazer. Eu gosto de ficar ligada. Às vezes eu fico ligada com cobertura que tem nada a ver com a gente. Um terremoto nos Estados Unidos, um furacão nos Estados Unidos me faz prender a audiência ali. Eu passo o dia assistindo uma programação internacional para falar sobre aquilo. Eu quero saber como é que os repórteres fazem. Chegou a tal ponto que a Lorena, ela pautava todo mundo da Record, porque ela entrava no link ao vivo, aí ela falava assim, não, lá nos Estados Unidos já estão falando de vacina, lá na China, não sei o quê. Aí, assim, a Lorena que pautava, chegou ao ponto dela pautar todo mundo. E eu comecei a entrar... Tanto que ela via. Eu via tanto que eu comecei a entrar muito. Isso, inclusive, é uma entrada pro Fala Brasil, que é o nacional da Record. Pela manhã, eu comecei a entrar no Fala Brasil, no Hoje em Dia. Em todos os programas eu entrava e os cinegrafistas brincam que quando eu entro no ar, vocês estão percebendo, né, um pouco. Eu falo um pouco demais. Então, assim, os cinegrafistas do estúdio falavam, é ótimo, quando ela entra, a gente vai no banheiro, a gente toma um café... E aí, às vezes, São Paulo mandava uma mensagem para mim. Lorena, o que você tem hoje de novidade sobre esse caso? Eu falava, olha, a gente tem isso, na base aconteceu isso, na China já estão pensando nisso, a vacina nos Estados Unidos estão pensando, na Europa também. Então, assim, eu já vinha com essas informações e eles falavam, não, então a gente vai por esse caminho. E foi isso, assim, pra mim foi maravilhoso. Inclusive, na Record eu recebi muitos elogios por causa dessa cobertura. Inclusive, quando foi acho que nesse mesmo ano, ou foi no ano passado, teve um amigo secreto da Record e eu ganhei da Jaqueline Mendonça, inclusive. Ela era minha amiga secreta e ela me deu um livro que era sobre os brasileiros, o ranto daquela história, e ainda tinha uma foto, era uma foto de um lugar na base também, ela falando que eu levei para os brasileiros toda a informação sobre isso, assim. É porque eu gosto, então eu me envolvo muito numa cobertura, eu escuto, leio tudo para poder passar informação, eu gosto muito, eu vivo aquilo ali como se não houvesse amanhã. Interessante, nessa época a gente fazia ideia do que viria, né? Nem imaginava, né? Só o embrião de todo o furacão que a gente ainda ia passar. O povo preocupado com esses brasileiros. Não, naquela época, e naquela época a discussão era assim, vai ter carnaval, não vai ter carnaval? Sim. O Drauzio falou nessa época mais ou menos aí que a princípio era apenas uma gripe. Gripezinha, mas ninguém sabia, né? Ninguém sabia o que era. Até hoje, a Covid ainda traz muitas dúvidas para a pessoa, né? Para as pessoas. E não é alimentando a notícia ruim, mas assim, a vacinação, ela ameniza a chance de gravidade da doença. Sim. Só que até que ponto? É verdade. É o tempo que vai dizer. E se vai ser anual ou não, é outra questão que estão levantando, um processo né? Em construção ainda. E como que vacina o mundo inteiro todos os anos? É verdade. O rio de dinheiro que é isso aí, né? É verdade. Então, tem muita coisa envolvida.